Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, possa enriquecer a nossa vida, nos abençoando através de Cristo Jesus e nós crescermos cada vez mais no seu poder. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo bíblico da nossa lição. Vamos aqui recapitular o que nós vimos ontem, na segunda-feira, quando estudamos as perguntas 3 e 4. Na terceira pergunta da lição, nós lemos lá em Isaías 49, versículo 17 e 18, que o Senhor promete, né, que os que vão reconstruir, né, na verdade, reconstruir a cidade de Jerusalém, estavam chegando depressa, né? Enquanto, enquanto aqueles que escravizaram o povo judeu, os babilônicos, que estavam fugindo, né? No mesmo momento ali. Aqueles que um dia foram opressores, agora estão sendo oprimidos, né? O que o Senhor sempre fala, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados, né? Aqui está acontecendo exatamente isso, né? A inversão disso aí, né? Ele pede para que o seu povo olhe para os lados e enxergue o que está acontecendo, né? Os moradores de Jerusalém estavam voltando e o Senhor deixa bem claro que ele jura pela sua própria vida que aquele povo que estava sendo resgatado e retornando para ele, fugindo de Babilônia, que queriam fugir de Babilônia, seriam como joias para ele. Uma joia para Deus, assim como uma joia preciosa para uma noiva que está se enfeitando para o seu noivo, para o seu marido. E na segunda pergunta, nos versículos 19 e 20, nós vimos que o Senhor diz, ó, o seu país foi arrasado e ficou abandonado, né? Mas o Jerusalém, né? Jerusalém foi arrasada, ficou arrasada, mas agora ela seria muito pequena para a quantidade de pessoas que o Senhor os levaria, retornaria para morar ali. Viriam pessoas de muito longe, né? Diz até que os que nasceram no cativeiro voltariam a morar lá, né? Este país seria pequeno demais. Portanto, o povo. Por que ele está dizendo isso? Que o povo, né, em plena liberdade, a nação não conseguiu superlotar Jerusalém, agora eles pensam assim, como que no cativeiro, né, seria isso. Mas não é no poder do homem, é no poder de Deus. A quinta pergunta diz, quem é a mulher que não podia ter filhos, né? Que sinal seria dado aos povos? E que povos seriam esses? 49, versículo 21 e 22 diz assim, então você pensará assim, quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Olha, meus irmãos, que texto. Primeiro, é que o Senhor está se referindo ao povo de Israel, como a sua igreja, como uma mulher. Mulher, igreja, né? A congregação, aquela que vai se casar com Cristo, a verdadeira igreja de Deus, né? Aquilo não se refere especificamente à etnia hebraica, judaica, não. Não se refere especificamente à etnia judaica, não. Até porque, se fosse a etnia, muitos não teriam sido condenados e pago com a própria vida diante do julgamento da permissão que o Senhor deu ao povo babilônico para que arrasasse aqueles pecadores que haviam abandonado a Deus e não se arrependido, né? Claro, aqui é questão espiritual aqui. É um povo aqui espiritual. Ele até fala no texto anterior que seriam pessoas de longe,
né? Mostrando que claramente Jerusalém seria habitado não somente por judeus, mas também por gentios. O contexto do capítulo 48 e 49 vai nos trazer essa informação. Agora, o bonito aqui é que essa mulher é uma mulher humilde, é uma igreja realmente que aprendeu quem é Deus. É uma mulher que vem com o coração cheio de gratidão. E ela, uma mulher muito espiritual, ela chega a dizer assim, mas e esses filhos todos, essa quantidade de gente que voltou para Jerusalém, esses filhos todos, né? Como é que são meus mesmo? Mas como é? Se eu não podia ter filho, esses filhos aí? Bom, não são meus não, porque eu era uma mulher abandonada, rejeitada, estava presa lá. E como é que eu não conheço esses meninos? Quem foi que criou esses meninos para mim, esses filhos para mim? Ora, se eu estava sozinha, de onde vieram todos eles? Olha que coisa linda, né? Aqui a mulher ela reconhece realmente que ela não teria condições de ter filhos, não teriam condições de educar esses filhos, né? Estamos falando aí, claro que é uma linguagem tipológica, né? Que uma mulher não teria condição de ter milhares ou milhões de filhos. Estamos falando aqui de uma igreja, né? De uma questão aqui, de uma mensagem puramente espiritual, falando para a igreja verdadeira, aquela que Deus é quem cria os filhos, né? Aquela que Deus é quem provê tudo. Ele diz bem claro aqui, olha isso não foi você, foi o Senhor. Foi o Senhor quem levantou a sua mão e deu um sinal de comando, né? Para que os povos que trouxessem os filhos devolvessem os filhos de volta para Jerusalém, né? Os filhos de vocês. E a devolução desses filhos não são filhos que vão vir sem uma orelha, sem um pé, sem uma mão, castigado, amarrado em correntes e sendo chicoteados, não. Eles virão no colo e nos ombros. Olha, que linguagem preciosíssima essa daqui, não é? Porque Deus está falando de uma geração nova que acabou de nascer, está falando de filho pequeno. Que quem traz um filho no colo é uma criança pequena. Quem coloca o filho nos ombros, né? Aqui no Nordeste nós chamamos de cangote. Como é que você bota uma criança no cangote, né? Criança pequena. O Senhor está falando não daqueles que foram levados cativos para Jerusalém, mas da descendência, do futuro, aqueles que aprenderam, aqueles que o Senhor está resgatando, novas criaturas, nascidas, né? Geradas, entre aspas, né? Geradas espiritualmente pelo Senhor. Continuando, meus amados, vamos aqui para nossa sexta pergunta, que diz assim: o que significa quando nós lemos que reis iriam cuidar das suas crianças, né? Porque reis, né? Reverenciariam o povo de Deus, aqui representado, né? Por esta mulher e todos os seus filhos. Isaías 49, 23, ele diz assim: reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, a criança da mulher, né, que a gente acabou de ler no verso anterior, que humildemente reconheceu que não tinha condição de ter todos aqueles filhos, né? Então ele diz: reis estrangeiros, estranhos, cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Se um texto desse aqui não traz esperança e fé, e encorajamento, eu não sei que outro texto da Bíblia pode trazer, porque que beleza esse texto, né? Um texto aqui altamente confortante para aqueles que vivem uma vida de humilhação, sendo humilhados, né, no mundo, muitas vezes até enxergando, vendo que os ímpios vivem como reis poderosos, né? E o povo de Deus, muito humilde, sendo até incapaz de até chegar para eles e pregar o evangelho, porque os crentes sentem tão distantes, né, socialmente, tão distantes economicamente, tão distantes culturalmente,
tão distantes, né? Que se acham, eles são grandes demais e o povo de Deus é pequeno demais. Isso tem sido muito natural ao longo do tempo, ao longo da história. Mas aqui o Senhor está mostrando justamente o contrário, né? O povo de Deus, que um dia seria espalhado pelo mundo inteiro, esse povo vai ser ajuntado no final dos tempos. Vai ser ajuntado vindo de todas as nações distantes, como diz o contexto aqui, né? E esse povo que o Senhor vai trazer, tanto judeu quanto gentil, ou até judeus que se distanciaram tanto, né, da sua etnia, do povo, que hoje é considerado como gentios, como as 10 tribos de Israel, que ao se dividir de Judá, se separar de Judá, se tornaram, de certa forma, um povo gentílico. Os judeus os consideravam assim no tempo de Cristo, né? Gentios, né? Mas aqui não. Aqui o texto é tão belo que o Senhor está dizendo, sabe esses filhos que você está dizendo que você não poderia ter, né? Porque você era estéril? Sabe esses filhos tão educados, tão saudáveis, que você vai olhar e vai dizer, mas como? Se eu não eduquei eles, eu não tinha condição de educá-los, eu não tinha condição de dar uma boa criação, eu era escrava, estava sendo humilhada, não tinha... Como? Aí o Senhor vai dizer, foi eu que fiz, é eu que estou lhe dando esse filho. Esses que nascem agora, aqueles que vão ser fiéis a mim, que vão entrar no meu reino, não são aqueles que queriam ser fiéis a mim, chamado de meu povo, pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio nome. Não, mas é uma providência minha, uma providência miraculosa minha. Eu que providenciei tudo isso. Por isso que esses reis, que antes eram poderosos, inalcançáveis, eles serão escravos de vocês. Esses reis, eles cuidarão das crianças de vocês, né? Como professores, como cuidadores e tal. E as rainhas serão as babás, cuidarão de vocês, serão servos de vocês. Olha só que coisa linda. E o Senhor diz mais, ó, esses reis e essas rainhas, eles vão se ajoelhar diante de vocês. Reis e rainhas serão como servos para vocês e beijarão o pé de vocês, o pé cheio de pó, cheio de areia, beijarão os pés de vocês, né? Tudo isso porque eu quero que nesse dia vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, é nesse momento em que o povo vai realmente saber que o Senhor é Deus, né? Quando Deus faz faz um milagre desse, né? Age dessa forma poderosa, com o único objetivo, para que esse povo aprenda a confiar no Senhor e nunca mais viva a desilusão deste mundo.